texto bíblico está muito abençoado nesta manhã. Eu vou trazer uma mensagem para você, uma palavra de Deus para nos abençoar. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, e o versículo, amigos, é o versículo 4. E diz assim o texto: e assim estes foram enviados pelo Espírito Santo e desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Repare que Paulo e Silas foram enviados pelo Espírito Santo. Começa aqui uma revelação muito importante. O Espírito Santo, que é Deus, sempre vai enviar mensageiros. Os mensageiros, os pregadores da palavra, o missionário, o pastor Jaime, de Amorim Campos, pastor Marco Túlio, servo de Deus também. Todos nós somos enviados pelo Espírito Santo. E Paulo e Silas chegaram a Chipre, como fala aqui a Bíblia. E chegados a Salamina, eles não perderam tempo, anunciavam a palavra de Deus lá nas sinagogas, nas igrejas daquela época. E tinham também como cooperador a João. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu, mágico, falso profeta. Olha agora o nome do camarada, hein? Bar Jesus. Está amarrado, né? O nome do camarada era Bar Jesus. Que negócio é esse? Como fala aqui a Bíblia, eles encontraram este homem. E a Bíblia diz que ele era mágico e era um falso profeta. Meu amigo, nós temos encontrado isso. Pessoas que infelizmente estão em caminhos de morte. Pessoas que têm distorcido a palavra de Deus. Falsos profetas, enganadores. Tem até um camarada que diz aí que ele é Jesus. Ele fala assim, o pó, engoliu uma batata quente, né? O pó me enviou nada. Nós temos que crer no Filho Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou por nós e se ascendeu aos céus. E quando ele voltar, todo olho verá. Então não creia, olha, ele está lá na Bahia, ele está lá em Curitiba, ele está não sei aonde. Não. Ele voltará e todo olho verá. Então nós temos que abrir os olhos. Existem sim os falsos profetas. O qual estava com o procônsul Sérgio, varão, homem prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Esse procônsul, chamado Sérgio Paulo, esse homem desejava muito ouvir a Paulo e a Silas, que anunciavam o evangelho completo. Cura, libertação, batismo com o Espírito Santo, salvação. E esse homem tinha um desejo, eu quero ouvir a pregação desses homens, de Paulo e Silas. E João que cooperava com eles. Mas esse falso profeta aqui, chamado Bar Jesus, no versículo 8, mas resistia-lhes Elimás, o encantador, que assim interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Veja bem o que fala aqui a Bíblia Sagrada. O homem queria ouvir o evangelho, queria ouvir o que Paulo e Silas ensinavam, juntamente com o João, que era cooperador. Mas esse falso profeta, esse homem usado pelo diabo, como fala aqui a Bíblia Sagrada, apartava da fé, procurava muito apartar da fé o procônsul. Não queria que o procônsul ouvisse a palavra. Não, você não vai ouvir esses homens aí, não. Não, você não pode ouvir essas pessoas pregando, não. Tem muita gente assim hoje, tentando apartar você da fé, apartar você da verdade, tirar você do caminho que é Jesus. Tem muita gente. Então nós temos que abrir os nossos olhos.
né? Ah, porque o fulano disse. O que ele disse está na Bíblia. O que ele falou está na Escritura Sagrada, né? É aquilo que Jesus disse. Nós temos que ficar com a palavra de Deus. Então esse homem chamado Bar Jesus, é Elimas, o encantador, procurava apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, olha que bonito, hein? Cheio do Espírito Santo. Vou repetir. Cheio do Espírito Santo, né? Fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Por que Paulo percebeu que aquele homem era um falso profeta? Que aquele homem queria apartar da fé o procônsul? Por que Paulo percebeu que aquele homem era contrário à verdade? Vou repetir, porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Quando você está tomado pelo Espírito Santo, você vai ter um discernimento espiritual. Você vai saber quando a coisa é de Deus e quando a coisa não é. E Paulo percebeu, não, esse é um enganador, esse é um falso profeta, né? E Paulo então, com uma palavra dura, ele fala algo importante para esse homem: ó filho do diabo, até quando você vai impedir o progresso aí do Evangelho? Vai impedir que se pregue a palavra, que as pessoas creiam? Aí o Paulo diz mais, versículo 11: eis aí agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Meu amigo, o Paulo então deu essa palavra, né? E o homem ficou cego e procurava alguém que o guiasse pela mão, alguém que o dirigisse. Se nós pararmos um pouquinho e pensarmos quantas pessoas que vivem hoje assim, estão cegas espiritualmente, porque têm dado ouvidos a um falso profeta, uma falsa doutrina, uma falsa religião. Religião não salva ninguém. O que salva é Cristo. E aquele homem ficava assim à roda, buscando alguém que o guiasse pela mão. Ele estava cego. Tem muita gente assim hoje, sendo guiada para a macumba, sendo guiada lá para a feitiçaria, para a idolatria, né? Para a mentira, para as trevas. Tudo porque foram apartados da fé, separados do verdadeiro amor que é Cristo. Mas existe uma solução, existe uma saída. É você se voltar para Deus. É você buscar o Cristo vivo, entregando a sua vida para Jesus, se arrependendo dos seus pecados e tendo fé para vencer, né? E o versículo seguinte diz: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu. Ele creu. Ele ficou maravilhado da doutrina do Senhor. Meu amigo, creia. Você vai ficar maravilhado com aquilo que Deus vai fazer na sua vida, vai realizar.